Olá, galera! Tudo bom? Neste mês de janeiro tivemos estreias maravilhosas, até porque a temporada de premiações aí veio com tudo nesse mês e obviamente trouxe filmes maravilhosos e também a senhora querida Netflix todo mês nos surpreende com alguma obra maravilhosa. É claro que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês os meus assistidos de janeiro. Eu vou contar aqui pra vocês todos os filmes e todas as séries que eu assisti, vou escolher 5 pra comentar mais a fundo, mas os meus comentários podem ser tanto bons quanto ruins. Não esperem que eu vá falar bem de todo o filme e de toda a série, porque eu tenho muita crítica e nesse vídeo aqui principalmente. Então, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e já deixa o seu like. Ao total, este mês eu assisti 14 coisas, estou aqui com uma colinha. Os assistidos foram segunda temporada de You, Knives Out, High School Musical, The Series, Fire on Glass, Spin Out, Frozen 2, Ford vs Ferrari, segunda temporada de Sex Education, Jojo Rabbit, The Lighthouse, The Farewell, 1917, My Name is Dolemite e Judy. Como eu disse, eu escolhi só 5 para comentar aqui com vocês e o primeiro escolhido vai ser a segunda temporada de You. You é uma série que lançou em 2018 na Netflix. Atualmente ela tem 2 temporadas e a segunda temporada lançou em dezembro de 2019, mas eu só consegui terminar ela no comecinho de janeiro e vou falar um negócio aqui pra vocês. Não gostei. Mas eu vou explicar muito bem o porquê disso. Pode ser que vocês concordem, pode ser que vocês não concordem, mas vamos lá, vamos aos fatos. Pra quem nunca assistiu You, ela é uma série baseada em um livro que tem o mesmo nome, e na primeira temporada ela conta a história do Joe, que é um cara que você pensa, né, que ele é tecnicamente normal, só que aí ele conhece a Beck e ele começa a criar uma obsessão extremamente perturbada e psicótica, chegando a stalkear todas as redes sociais dela, indo na casa dela pra saber o que ela faz, o que ela deixa de fazer, ou seja, o cara é um psicopata. Mas na primeira temporada a gente tem essa visão do Joe como uma pessoa, digamos, que a gente acaba torcendo por ele. Mas vamos falar sobre a segunda temporada e eu vou dar spoiler, então se você não assistiu a primeira temporada ou se você não assistiu a segunda temporada, pula esse vídeo porque eu vou falar sobre tudo. Vamos começar do começo? No final da primeira temporada foi colocado no roteiro um gancho que eu achei genial de a Candace ter aparecido como uma forma de perseguição do Joe e também fazer ele pagar pelos crimes que ele cometeu. No livro, isso não existe, a Candace já foi morta, e eu achei muito interessante a série ter colocado isso, porque me fez ter muita vontade de ver o que ela ia fazer, de ver como o Joe ia reagir. Só que aí o que acontece? No primeiro episódio já, a Candace foi super mal aproveitada, só mostrou lá a conversa dos dois e o Joe mais uma vez conseguiu fugir, e aí começa a segunda temporada com ele se mudando pra Los Angeles, e aí ele conhece um cara chamado Will, que eu não entendi o propósito desse personagem, não fez sentido pra mim, o cara ter sofrido tudo que ele sofreu, e ainda depois ser amigo do Joe, e tipo, ver que o cara tá fazendo as mesmas coisas, não mudou, mas eu já vou chegar nesse patamar. E aí o Joe vem com uma narrativa de que ele mudou, de que ele é uma pessoa nova, só que aí a gente vê que o que ele falou não faz sentido nenhum, porque ele monta a mesma gaiola da primeira temporada. Agora me diz, como aquela gaiola foi parar lá em 2 semanas? A série, ela não explica direito como isso aconteceu. A gaiola brotou e eu achei que eles poderiam pelo menos explicar isso, porque o cara conseguiu ter um galpão sem ninguém perceber nada. Sei lá, gente, não achei muito bem explicado. E eu tenho certeza que aquelas peças não são fáceis de encontrar, né? Aquela gaiola não é uma coisa que você acha em cada esquina. Eu acho que isso ficou meio mal explicado. O Joe muda o nome dele pra Will, isso não acontece no livro. E só um adendo, a segunda temporada não tem nada a ver com o livro. Porque no livro, o Joe continua se chamando Joe, não existe o Will. Aí ele conhece a Love. E aí, gente, vira uma cópia da primeira temporada. Porque daí a gente tem a Love, que é a mesma coisa que a Beck. Ele fala que ele mudou, mas ele faz a mesma coisa que ele fez com a Beck. Pega lá a luneta, fica vendo a casa dela. E aí ele tem 2 vizinhas, a Delilah e a Ellie, que é a mesma coisa que o Paco. Porque a série também dá esse discurso de que ele usa uma pessoa pra se sentir menos culpado e conseguir proteger ela. Porque é o que ele faz, né? Aí o Joe começa a namorar a Love e tem um episódio que a Love vai apresentar o Joe pros pais. E a Candace acaba aparecendo como namorada do irmão da Love, também assumindo uma outra identidade pra que ninguém reconheça ela. E aí, gente, aí começa a piorar tudo. É onde ele podia se ferrar. E ela não faz nada. Eles tiveram uma conversinha ali, ela mostrou que ela tava pé da vida e ficou nisso. Eu acho que eles pegaram um assunto que poderia ter sido muito bem desenvolvido, porque ela fez um maior auê pra chegar no final a Love oferecer dinheiro pra ela e ela sumir.
E é aí que eu vou tocar no assunto da impunidade do Joe, porque na primeira temporada, as mortes do Joe faziam com que a gente realmente identificasse que ele era um psicopata. Por quê? Ele matou a Pete, que era por conta da Beck, o ex-namorado dela e tudo mais. Só que nessa temporada, as mortes dele se justificam. Mata lá o cara que queria matar ele. Então beleza, né? Ele se defendeu. Aí ele mata o Henderson porque o Henderson abusava de meninas. Então o Joe é o herói que matou o abusador. E ele nunca se ferra, gente. Ele nunca paga por nada. Ele chega da morte do Henderson com uma sacola que a gente pensa que tá cheia de sangue, e aí o policial acha um fone de ouvido e ainda pega pra ele. Ah, pelo amor de Deus, né? E aí tem um episódio que eu achei tão nada a ver, cara, que é o episódio que o irmão da Love tranca o Joe lá pra ajudar ele no roteiro, mas não fez sentido pra mim. O cara prendeu o Joe no hotel, que se caso ele saísse, ele seria morto pelo segurança, e no mesmo hotel estava a Love, estava a mãe dele, elas sabiam de tudo isso, ainda estava a Ellie, e tava tudo bem. Tipo, se o Joe saísse, ele seria morto, mas tava todo mundo ali, ok, sem problema nenhum. Pra piorar, a Candace é morta, ou seja, ela simplesmente não serviu de nada pra essa temporada. E a gente descobre que a Love é uma outra psicopata. E aí que é pior ainda, porque a gente acaba ficando do lado do Joe. Love não fez metade das coisas que o Joe fez, e mesmo assim a gente cria na nossa cabeça que ela é pior que ele. Eu acho que seria muito mais interessante se a Candace fosse uma psicopata, se fosse um plot twist totalmente diferente. Eu acho que faria muito mais sentido. E aí o Joe acaba ficando com a Love, ela acaba engravidando, e aí ele conhece uma vizinha aí, que vai ser o gancho da terceira temporada, que sinceramente quero assistir. Mas eu não tenho boas expectativas, tô sendo super sincera com vocês. Se vocês não concordarem comigo, não tem problema nenhum, todo mundo tem a sua opinião. Mas esse foi meu modo de ver a série, não curti, não achei que foi legal, achei que as decisões do roteiro foram extremamente estúpidas. E é isso, vamos pro próximo que eu já tô meio estressada. Agora eu vou falar de um filme que chama Knives Out, que estreou ano passado, em 2019, e é distribuído pela Lionsgate, e está indicado a melhor roteiro original no Oscar. O filme tem uma pegada meio à la Agatha Christie, e eu particularmente amo. Existe uma família que é muito conturbada, e aí acontece uma morte do patriarca da família, o Harlan, e essa morte é levada como suicídio, mas nem todo mundo acredita nesse suicídio porque não faz nenhum sentido ele ter se matado. Então vem aí dois caras investigarem realmente o que aconteceu e ver se alguém da família tá escondendo alguma coisa e entender realmente o que está por trás desse crime. Eu não vou falar muito mais sobre esse filme, senão eu vou dar muito spoiler, porque ele é um filme que mistura comédia e muito suspense. Então o interessante é você não saber nada, mas eu só vou falar sobre o elenco de peso desse filme, que pelo amor de Deus. Temos a Toni Collette, a Jamie Lee Curtis, o Chris Evans, a Ana de Armas, a Catherine Langford e o Daniel Craig. Esse filme tem uma direção maravilhosa, o roteiro é incrível, as atuações são impecáveis e ele tem essa pegada meio sessão da tarde misturando aí com Hollywood, e eu super, super, super recomendo. Vamos falar aqui sobre uma série que conquistou todo o meu coração. Eu tô falando de High School Musical, The Series. Foi uma série que lançou em 2019 na Disney Plus e tem uma temporada caminhando aí pra sua segunda. Desde quando anunciaram o lançamento da Disney Plus e mostraram todo o catálogo maravilhoso, eu já fiquei super ansiosa. Mas quando falaram que ia ter uma série inspirada em High School Musical, eu fiquei louca, eu sou super fã da Disney. E mais ainda da era 2000, Camp Rock, High School Musical, Cheetah Girls, todos eles fizeram a minha infância. Sei todas as músicas, sei todas as coreografias, e é óbvio que eu fiquei super ansiosa e devorei a série. Toda semana eu assisti um episódio muito feliz, e a série com certeza não me decepcionou. Ela é incrível e maravilhosa, e o melhor de tudo é que ela não repete a história de High School Musical. Ela homenageia o filme de uma forma incrível, e ela vai passando pelos problemas de todos os personagens. Existe aí a Nini, interpretada pela Olivia Rodrigo, que é uma menina meio insegura. Ela ama teatro, ela ama atuar, e ela namora o Rick, interpretado pelo Joshua Bassett. Só que ela acaba terminando com o Rick porque ele dá uma vacilada. E aí, em um acampamento de férias, ela conhece o EJ, que é um cara super popular, super bonitão. E obviamente que quando as aulas começam, o Rick fica morrendo de ciúme, porque ele ainda gosta muito dela. E aí aparece uma professora de teatro chamada Miss Chen, e ela planeja ir organizar um musical sobre High School Musical. E aí, obviamente, a Nini quer ser a Gabriela e o EJ quer ser o Troy, e começam as audições pro musical. Só que aí o Rick quer provar pra Nini que ele mudou, que ele realmente gosta muito dela. E ele acaba também fazendo audição tentando o papel do Troy, pra que ele consiga ficar um pouco mais perto dela. E aí temos a Dina, uma menina que também quer o papel da Gabriela. Ela canta super bem, ela dança super bem, ela é maravilhosa. E aí tem também o amigo do Rick, o Big Red, que vai ajudar muito ele nessa missão de reconquistar a Nini. Tem a Ashley, que é prima do EJ, que vai tentar fazer o papel da Senhora Darbus.
Tem a Courtney, que canta super bem, mas ela é muito tímida, então ela acaba se envolvendo aí no backstage, ficando responsável pelo figurino. Tem o Sr. Mozara, que é líder do clube de robótica, e ele não gosta muito dessa ideia de teatro aí, então ele fica sempre tentando atrapalhar de alguma forma. Temos o Seb, que quer muito fazer o papel de Sharpay. E temos, na minha opinião, o melhor personagem dessa série, que é o Carlos, que é o coreógrafo. E, gente, ele é com certeza responsável pelas melhores cenas da série. Excuse me, is there somewhere you're supposed to be? Broadway. Todavia, entretanto, a série não é um clichê. Ela retrata problemas super pertinentes e também traz pra tela muita representatividade, como, por exemplo, a Nini tem 2 mães, o Rick tá passando por um momento difícil na família dele, em que os pais estão se divorciando, a Dina tem uma mãe que trabalha no exército, então ela já mudou de cidade inúmeras vezes e ela não se sente confortável com isso. Então a série acaba quebrando vários padrões e, é claro, ela também conta com algumas participações especiais, que eu não vou dar spoiler, você tem que assistir pra ver. E eu tô muito ansiosa pra segunda temporada. Eu amei, achei incrível e super recomendo. Vamos falar agora de um filme chamado The Farewell, estreado em 2019, distribuído pela A24 e foi o filme mais esnobado do Oscar. The Farewell é um filme norte-americano, mas conta muito das raízes chinesas e, consequentemente, boa parte dele é em mandarim. O filme conta a história da Billy, uma jovem que nasceu na China, mas foi criada em sua maior parte aí nos Estados Unidos, e ela descobre que a avó dela, Nai, tem câncer e também tem poucos dias de vida. Então a família dá uma desculpa de que um primo vai casar para fazer com que toda a família tenha um motivo para ir para a China e passar a maior parte do tempo com a Nai, porque eles não querem contar para ela, até porque ela já tá velha e eles não querem que ela fique remoendo isso nas últimas semanas da vida dela. E aí, quando a Billy vai pra China, ela acaba se reaproximando das raízes dela, se redescobrindo. É um filme muito lindo, é um filme muito interessante, que fala muito sobre família. Ele também tem uma pitadinha muito gostosa de comédia. E o filme é inspirado num fato real que aconteceu na família da própria diretora, a Lulu Wang. E uma curiosidade, a Lulu Wang tocou piano na gravação da trilha sonora do filme. Então é um filme muito autoral, muito gostoso e muito incrível pra você assistir com todo mundo. E vamos pra última indicação. Eu vou falar hoje sobre Spin Out, uma série de 2020 da Netflix. Tem uma temporada só. A série conta um pouco desse mundo aí de patinação no gelo. Eu adoro qualquer filme, qualquer coisa que fale sobre patinação no gelo, mas vendo o trailer eu achei que fosse uma cópia aí de Aitonia, porque é um filme que ficou muito conhecido, então achei que eles talvez iriam seguir a mesma pegada, mas não tem nada a ver, vem com uma proposta totalmente diferente e muito interessante. A série conta a história da Cat, interpretada pela Kai Scodelario. A Cat é patinadora e recentemente ela sofreu um grande trauma, ela teve uma queda, o que fez com que agora ela tenha medo de fazer qualquer salto, então consequentemente a carreira dela não evolui e a única maneira dela realmente se sobressair nas competições, conseguir continuar com essa carreira é fazer patinação em dupla. Só que o único cara com que ela pode fazer patinação em dupla é o Justin, que é um babaca. Então, obviamente, ela luta muito pra que isso não seja necessário. Só que a Cat também tem um problema muito forte familiar. A mãe dela tem bipolaridade e ela também. Só que a Cat é muito mais responsável em questão disso, porque a mãe dela não toma os remédios, tem vários surtos, vários episódios. Então a Cat tem que cuidar tanto da mãe dela quanto da irmã dela, que também é patinadora. E aí também tem a melhor amiga da Cat, a Jane, que tem um problema na perna que faz com que ela tenha algumas restrições para patinar, só que ela quer muito provar para a família dela que ela consegue e acaba lidando aí com uma inserção no padrão de beleza muito forte que faz com que ela acabe se desgastando psicologicamente também. E a série mostra muito isso também, a glamorização da patinação, mas que na verdade no backstage é completamente diferente. As meninas com certeza têm muita rivalidade, sofrem muito para conseguir fazer um salto perfeito ou para conseguir fazer uma coreografia perfeita. É um esporte muito caro. A série trata sobre questões também muito importantes como a bipolaridade, a autoaceitação, o preconceito tanto racial quanto sexual e também assédio. As cenas da patinação são muito bem feitas, até porque a Kaia não sabia patinar, então obviamente é usada uma dublê, mas a edição aí da Kaia pra dublê é muito bem feita, e também o elenco teve sim aula de patinação, eles precisavam pelo menos saber o básico pra conseguir gravar a série. Tivemos aí uma participação especial muito legal do Johnny Weir, que é bicampeão olímpico de patinação, e ele é simplesmente incrível, maravilhoso. Ele dá um toque super legal na série. A minha única crítica é que eu acho que a série tem uma carga dramática muito forte, em algumas cenas muito específicas. Eu achei que as atuações falharam um pouquinho. Eu acho que eu poderia ter me prendido mais nessas cenas, eu acho que eu poderia ter me emocionado mais e me inserido mais naquele universo, mas eu amei a série e eu super indico. E aí, galera, vocês já assistiram algum filme ou alguma série que eu falei aqui hoje? Se já, comenta aqui embaixo o que você achou e comenta também se você concorda ou discorda da minha opinião. Eu espero todo mês vir aqui compartilhar pra vocês meus assistidos. Não esquece de me seguir no Instagram. E é isso, muito obrigada, um beijo e tchau!